A razão por que intitulei O Maio da Europa esta pequena série de vídeos deve-se ao facto de o maio, como mês, ser muito importante na história mais ou menos recente da Europa. Por exemplo, pensa-se que em maio estreou, em 1824, a Nona Sinfonia de Beethoven, de onde foi extraído o famoso hino à alegria, do Quarto Andamento, que é precisamente o hino que foi escolhido para ser o hino europeu. Foi também em maio, em 1945, que a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa, e pense-se como a Segunda Guerra Mundial foi decisiva para que os líderes europeus finalmente se conseguissem entender no sentido de tentar evitar uma terceira guerra, sendo que a segunda não foi evitável, não é como se percebeu, apesar de todas as tentativas, e finalmente porque em maio de 1950 surge a Declaração Schuman, que nós vamos falar a seguir, claro, e que aquilo que nos traz aqui hoje também é certo, é preciso dizê-lo, e que é um momento fundador para a futura União Europeia e que precisamente é o seu dia, não é? 9 de maio. Sem dúvida que a questão do maio da primavera é decisiva ao longo da história. Pense, por exemplo, em 1848, Primavera dos Povos, e pense em muitos outros acontecimentos que têm lugar na primavera. Não que a história tenha que acontecer na primavera, não é nada disso que se pretende dizer, mas pelo simbolismo que a primavera tem de nascimento ou até de renascimento. A história da Europa, como sabemos, é longa. Foi mesmo criada a Europa como continente, a entidade geográfica e cultural foi criada num espaço de vários milénios. Todos nós conhecemos a história do mito da Europa, do rapto da Europa, dessa princesa originária da Fenícia, a Fenícia que hoje fica atualmente no Líbano, que fica no Próximo Oriente, uma zona de onde nós sabemos que tantos refugiados tentam chegar à Europa naquelas condições que a televisão nos mostra quase diariamente. E certa vez, não é, segundo o mito, chegou a princesa Europa, ela foi raptada por Zeus, o rei dos deuses, e o simbolismo, para além da questão do rapto, da violência, não é? É este, de facto, é dessa zona exterior à Europa que a cultura europeia nasce, não é? Porque é da Fenícia que chega-nos o alfabeto, aquele que nós usamos, que é uma invenção fenícia de 26 letras, e para além de uma série de aspectos que os gregos sabiam que a cultura grega, a cultura europeia, que surge pela primeira vez na ilha de Creta, onde resta a princesa Europa é deixada, não é, por Zeus, que de facto a Europa vinha de uma zona próxima que é o Mediterrâneo. Muitos pintores ilustraram de facto o rapto da Europa. São inúmeros, é um dos temas de pintura mais comuns, para além da própria questão do cristianismo. A própria moeda do euro grega apresenta-nos precisamente o touro, representando Deus e a princesa Europa. Se virmos imagens de Creta, nós vemos de facto aí elementos da cultura europeia que pela primeira vez então estão presentes. E a história da Europa, para além do mito, para além dessa ideia dos gregos, depois da cultura romana, dos contributos do cristianismo, todos aqueles povos com quais os europeus e não europeus, todos nós contactamos. A história da Europa é uma história de mapas, não é? De construção obsessiva de mapas. E se nós virmos, todos estes mapas nos dizem qualquer coisa, não é? Por exemplo, há aquele famoso mapa de representar a Europa como uma mulher, não é? Novamente a ideia da princesa,
como um corpo, não é? O próprio Fernando Pessoa, na mensagem, nos dizia que o rosto da Europa era Portugal. E de facto a ideia que ele teve é observar todos esses mapas. Mapas que por vezes nos demonstram situações de tentar uma construção da Europa, não é? Por outro lado, de oposições, não é? E se nós virmos mapas mais recentes, aqueles mapas antes da Primeira Guerra Mundial, vemos como é que se representava, de facto, a ideia de conflito, não é? Atribuindo, por exemplo, a cada país um animal, uma espécie de animal idiosincrático, quer dizer, nacionalista, outros objetos. E estes mapas mostram que de facto a ideia da Europa, a história da Europa é uma história de, sobretudo, de conflito. Poderíamos dizer que muitas vezes não é a guerra que interrompe a paz é que vem interromper a guerra. E nós conhecemos várias, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Sucessão da Áustria, a Guerra de Sucessão da Espanha, as invasões napoleónicas e sobretudo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não é? Que apesar do nome, não é, mundial, o impacto maior foi de facto sentido na Europa. E se após 1918, ou seja, após o final da Primeira Guerra Mundial, que como nós sabemos também foi assinalado pela pandemia da chamada gripe espanhola, que será mais correto talvez chamar-lhe a gripe pneumónica, a verdade é que o segundo conflito mundial foi devastador, não é, para todo o mundo e com consequências terríveis para a Europa. Tanto assim que todas aquelas ideias da Europa que nós vamos ver a seguir de tentativa de arrumar definitivamente essas rivalidades e construir um espaço de amizade, um espaço de cooperação, um espaço de solidariedade, concretizaram-se, não é? Concretizaram-se, levando alguns anos, não é? De resto o processo continua, não é? Continua. A União Europeia não continua a ter espaço para se desenvolver e aprofundar as suas relações. A verdade é que o processo desencadeia-se de uma forma mais construtiva, de facto a partir desse momento, que é o que nós nos vamos debruçar com algum cuidado e com alguma atenção.